Bom, vou continuar aqui nessa aula 34, o assunto anterior. Eu estava falando sobre a destinação dos resíduos, né? A coleta e destinação. Estava falando sobre lixões, aterros sanitários, aterros controlados, né? Estava falando sobre o impacto social decorrente ao encerramento dos lixões, que são locais onde, pessoal, algumas pessoas coletavam materiais recicláveis, né? E ficando vulneráveis, né, a problemas de saúde decorrentes aí à inalação dos gases, né? Podendo causar aí problemas respiratórios como bronquite, asma, etc, né? É, também problemas de pele, como urticárias, micoses, dermatites, enfim, né? E além do fato de estar em contato com substâncias que podem causar problemas a longo prazo, problemas de saúde mais graves, decorrente ao contato com substâncias tóxicas, perigosas, enfim, até mesmo doenças decorrente à presença de micro-organismos, por exemplo, tétano, enfim, né? Mas vamos continuar. Continuar de onde eu parei, então. Como comentei com vocês, né? Que o objetivo, assim, a longo prazo, né, que todos os resíduos sólidos urbanos têm como destino final aterros sanitários ou incineradores. Apesar que incineradores são tecnologias ainda muito caras, tá? Mas pelo menos aterros sanitários, né, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos que foi criado em 2010 e que até 2020, infelizmente, nem todas as cidades seguiram. Então, assim, só para mostrar, né, o material que eu mostrei anteriormente, esses são dados de até 2017, mas até 2020 deve ter subido um pouquinho, mas assim, a maior parte dos resíduos vão para aterros sanitários, né? E a meta é que diminua, né, ainda mais a presença, é melhor dizendo, né, a ida dos resíduos nos lixões, né? Por causa de todos os problemas aí de saúde, meio ambiente, até mesmo econômico, né, que eu comentei com vocês, né? Ainda algumas regiões, a maior parte das cidades tem como destino final de seus resíduos os lixões, como eu falei, região norte e nordeste, e no sudeste e sul já a maioria vão para os aterros sanitários. Só que é o seguinte, né, o que é o gerenciamento ideal? Como é que seria o gerenciamento ideal dos resíduos sólidos urbanos? Na minha opinião, assim, um pouco do conhecimento que eu tenho, né, tudo deve começar dentro de casa. Porque nos vídeos anteriores eu falei dos 3 R's, que é reaproveitamento, reutilização e reciclagem. Basicamente, reaproveitamento, o que não serve para você serve para o outro, como por exemplo roupa. Reutilização já faz uma adaptação, por exemplo. Aquele vidro de azeitona não serve mais para mim. Eu posso fazer, sei lá, alguma coisa diferente aí, uma pintura, artesanato, sei lá. Ou até mesmo com roupa, né, que eu acho que é mais factível, pega uma calça comprida e vira uma bermuda. Ou pega lá tecidos de uma calça já não muito boa, né? Porque rasgou em algum ponto, né? Por exemplo, na região da virilha é mais comum rasgar, né? E pega pedaço de tecido e faz alguma coisa, uma roupa de boneca, por exemplo. Ou um artesanato, tem um que chama patchwork, enfim, né? E a reciclagem seria uma transformação mais radical, né? Assim, não altera o material, né? Mas o produto sim, tá? Então, você pode partir desses 3 conceitos, né? Quando fala em reaproveitamento também, entra numa questão. Aí tem lá 4 R, 5 R's, aí tem lá o dos 4, 5, 6, 7 R que eu não lembro, que é recusar. Primeiro, aquele produto realmente é útil? E se é útil, ele pode ser comercializado, pode ser adquirido daquela forma? Como mostrei umas fotos lá de frutas descascadas no isopor, embaladas numa embalagem de isopor, como por exemplo, tangerina, goiaba, abacaxi, tudo descascado. Será que aquilo é necessário e que tem aquele isopor, aquele plástico? Tem umas embalagens, né, na minha opinião, eu confesso que eu tenho dúvida se realmente seria importante mesmo, né? Por exemplo, caixa de pasta de dente, caixa de alguns remédios, né?
Até eu contei, né, sobre a questão, né, sobre às vezes, a obrigatoriedade de você comprar uma quantidade de remédios acima do que tem no mercado, né, que muitas vezes não tem contado, né. Até comentei, né, sobre a questão da obsolescência programada, que é algo proposital, né, que as empresas impõem para que os produtos tenham uma validade, mesmo que seja um produto teoricamente não descartável, né? Aí, muitas vezes as pessoas descartam até mesmo celular no lixo comum, né? Por falta de conhecimento. Embora, com o passar do tempo, algumas empresas estão adotando medidas, né, para coletar esses resíduos, como baterias, pilhas, celulares, até mesmo recentemente pneus, né, respeitando um pouco essa questão da política nacional dos resíduos sólidos, tá? Não estou dizendo que vai conseguir a cada um pneu vender e coletar um, né, mas porque tem alguns pneus que são usados para fins artesanais, tem os que são queimados em fornos industriais, né, mas enfim, tá? Ah, então, tem muitos resíduos que as pessoas jogam no lixo por total desconhecimento ou por preguiça mesmo, total má vontade. Vou dizer assim, nos próximos dias eu vou procurar ser até um pouco mais informal, porque essa é a realidade. Porque também cai naquela questão, se eu posso fazer, se eu faço, porque os outros não fazem. É muito comum nas pessoas alegarem falta de tempo, mas na minha opinião é má vontade mesmo. Eu falo isso porque em certas circunstâncias a pessoa perfeitamente pode consertar ou pode levar para alguém que pode consertar, até mesmo diminuindo o custo. Mas claro que cai nas outras questões assim mais pessoais. Por exemplo, chinelos, sandálias, aquelas com tira, tipo havaianas. Muitas vezes a pessoa joga fora um par inteiro por causa de uma tira rasgada, né? Tudo bem que a tira não rasga à toa. Depois de um uso intenso, o solado já está um pouquinho desgastado, mas ainda muito bom para usar. Então, às vezes, a pessoa prefere pagar 20, até mesmo R$ 30, um chinelo bonitinho, cheio de desenho, cheio de adorno e miçangas, e aí do que gastar, sei lá, R$ 5, né, que atira mais a mão de obra para alguém consertar para você. Isso se não tiver ferramentas adequadas em casa, tipo um alicate de ponta fina, que ajuda a fazer muito bem o serviço da troca da tira. Aí você paga, sei lá, R$ 3 o par de tiras e tá bom demais. Mas assim, por falta de desconhecimento ou boa vontade mesmo, tem gente que joga um produto de R$ 30, mas se consertando, pagando R$ 5 conserta. Mesmo que a durabilidade não seja a mesma, mas a meu ver vale a pena. Né? Por exemplo, um chinelo que tem aí a cor de algum tom aí rosa no desenho, aí não, você compra, tira a cor de rosa, pronto, acabou. Até mesmo se, por exemplo, você comprou era azul marinho e cor de rosa. Aí a original era cor de rosa. Ah, quero mudar um pouco, coloca o azul, né? Então, a grande questão é essa. Mas do outro lado, por outro lado, né, acho que muitas pessoas, né, pega, por exemplo, saco de supermercado para colocar o lixo. Um produto que, de certa forma, é reciclável, né, só não se, praticamente não é reciclado porque a quantidade do tamanho é pequena, é um peso desprezível, é muito complicado fazer um programa de coleta de polietileno de baixa densidade, que é o material do plástico do supermercado, mas muitas vezes o pessoal usa para colocar o lixo. É por essas aí que nunca vai chegar no Brasil, né, 100% de reciclagem, porque muitas vezes as pessoas usam para fins que prejudiquem a qualidade do produto, porque está sujo, ou também para colocar o lixo. Isso é bastante válido, isso aí não tem nada de errado. Como, por exemplo, né, eu não recomendo, por exemplo, colocar na reciclagem vidro que contenha combustível, por exemplo, gasolina. É conveniente até jogar no lixo comum, que é perigoso, né? Mesmo resquício de combustível na garrafa de vidro é perigoso, tá? Mas tá aquelas questões também. Você fala que é perigoso, por que vai no lixo comum? Porque tem uma forma mais adequada de descartar, né? Se eu mesmo não sei, né? Que até contei também, né, uma outra história, né, das cápsulas de café, né, que foram criadas para facilitar a vida das pessoas, né, mas em compensação geram passivo ambiental que as pessoas jogam no lixo comum, alumínio, plástico, né, é mais
um produto industrializado que vai para o lixo, diminuindo a vida útil dos aterros sanitários, né? Mas o que é interessante, né, que já existe, né, aqui em 2020, já existe até campanha, por exemplo, de coleta de esponjas. Esponja, o material é um plástico, desculpa, eu não lembro o nome, acho que é polipropileno, mas é um plástico reciclável, mas existe campanha específica para coleta de esponja, ou para fazer artesanato, ou para ser despachado para reciclagem, né? Porque a vantagem de fazer coleta de um produto específico é que você junta, né, um monte, né, um grande volume daquele material de mesma composição, então para reciclagem é muito mais fácil do que ir para reciclagem produtos de cores diversas, tudo picadinho, aí para fazer a triagem demora mais, o gasto é maior, né? Mas muitas vezes as pessoas jogam fora, né? Caderno usado, mesmo tendo folha em branco, né? Que dá para até fazer uma campanha, sensibilizar as pessoas a pegar caderno usado, só arrancar as folhas e deixar folha em branco, né, para doação, lápis de cor usado, materiais escolares diversos usados, né? As crianças gostam muito assim de fichário, cadernos, né, estojo, lancheira, mochilas com personagens do momento, né? Então, aí no ano seguinte que é algo totalmente novo, às vezes até para impressionar os colegas, mas aí você vai jogar o do ano passado no lixo. Livros também é muito comum, né? Por exemplo, apostilas de cursinho, aí a pessoa passa lá no vestibular e tem lá tanto passivo ambiental enorme na tua casa, uma pilha de livros. Aí, a partir desses momentos que a pessoa fica sensibilizada, quero levar para reciclagem. Mas tem gente que, mesmo assim, joga tudo no lixo comum. E papel é pesado, né? Pensa aí, quilos e quilos de livros, cadernos, dicionários, apostilas, resenhas e assim por diante, né? Tem a questão do óleo usado, né, para fazer sabão, né? Tem esse lugar que se faz coleta, né, de para isso, ou até mesmo levar para usinas para produzir biodiesel, né? E até mesmo móveis, né? Que às vezes o pessoal faz campanha, coloca na luz do Facebook, eu vendo ou dou o produto, mas você vem aqui pegar, né? Livros, revistas, né? Também celular usado para doação, né? É, enfim, eletrodomésticos, né? Infelizmente tem muitos eletrodomésticos no comércio que de marcas duvidosas, aí a pessoa usa um pouco e já joga fora, às vezes joga fora por causa de alguma coisa, até que eu tenho no vídeo anterior lá do meu espremedor de laranjas, né? E assim por diante, tem gente que faz coleta de garrafa PET para vender leite, para vender produto de limpeza, já vi até campanha para coleta de perfumes usados, né? Também pegar garrafas long neck para fazer copinhos, né? Artesanato, tá? Madeira de construção para fazer brinquedos, carrinhos de rolimã. Que mais? Até contei para vocês bem legal, né? Que lá na Alemanha tem gente que desmancha máquina de lavar roupa para pegar aquela tampa de vidro, né? Para servir como cubuca para colocar comida, né? Forma uma tigela. Aquilo parece uma tigela, né? E assim por diante, tá? Pegar bijuterias, né, para pegar as miçangas para fazer artesanato, né, reaproveitamento das miçangas, ou até reaproveitamento de peças de brinquedos, de eletrônicos, né, para fazer alguma coisa, né, algum experimento, né? Até mesmo produtos apreendidos como pro fruto de contrabando, como por exemplo bebidas adulteradas, bebidas falsificadas, dá para transformar em álcool gel, materiais como fumos, papéis, que podem ser levados para o incinerador para gerar energia, até tem um termo chamado reciclagem energética. Então é isso, até mesmo, né, pegar material orgânico, né, que é os resíduos da tua casa para compostagem, que é misturar lá com terra, colocar umas minhocas, se tiver, enfim, tudo isso, né, reciclagem, até ter o termo lá daqueles 4, 5, 6 R's, né, reintegrar, né, que é compostagem, por exemplo, né? Que eram os três R's que eu tinha falado no começo, era reaproveitamento, reutilização e reciclagem. E depois ter lá repensar, recusar, reintegrar, enfim, né? E assim por diante. Mas pensando em tudo isso, sobre, primeiro, preciso comprar aquilo, claro, pensando também na saúde financeira, né? No nosso bolso, né? Nos nossos bolsos.
Preciso comprar aquilo? E se eu comprar, eu posso usar assim, maior tempo possível, ter uma maior utilidade para ele, né? E se não, eu posso reciclar, posso reaproveitar, posso doar, enfim, para alguém ter uma outra serventia. Tudo isso pensando assim em menor quantidade possível de resíduos, né? Menor volume, né? Então, o que é muito comum, por exemplo, é só jogar fora coisa útil, né? Porque não tem mais serventia para você, porque não sai para quem dá, ou simplesmente tem preguiça. Isso é muito comum quando alguém faz mudança, quando a pessoa quer mudança assim, de casa, até mudança de hábitos ou falecimentos também, né? Enfim. Às vezes a pessoa falece e deixa as roupas, e vê muita roupa que não tem mais serventia porque está rasgada. Às vezes a pessoa tinha até um sentimento para aquela roupa, aí o outro já não tem mais, então joga fora, né? E aquela questão dos sentimentos também, né? Algumas coisas que era lembrança para uma pessoa, mas para os filhos não era mais, né? Não tem nada a ver. Mas enfim, pensando em tudo isso, né, fala assim na transformação do material em lixo. Quer ver? Uma coisa também que há como que gera muito resíduo, né? Por exemplo, resíduos de poda, corte como é que se fala? Material de jardinagem, né? Porque o que falta, não estou nem pensando em jardinagem, mas estou pensando em material orgânico em geral. O que falta é uma campanha maciça da parte do poder público, nas escolas também, para incentivar, ensinar, por exemplo, as crianças a fazer uma composteira, que pode ser um recipiente de plástico já usado, que é jogar no lixo, faz uns furos, né, para a saída dos gases com a decomposição, né, da matéria orgânica, e depois de um tempo usar esse material decomposto para jardinagem, né, em vez de comprar adubo em lojas, enfim, e até mesmo, né, jogar aquele adubo nas plantas que já tem, né? Não tenho o hábito de jogar adubo porque eu não compro adubo, mas dá para você mesmo fazer. Pega, por exemplo, um balde de cal, alguma coisa, algum balde já quebrado, já trincado. Às vezes a pessoa lá compra o balde para colocar roupa e quebra. Ação do tempo, sol, chuva, né? Que o tempo vai desgastando o plástico, trinca. Aí lógico que a pessoa vai jogar fora. Dá para pegar aquilo, depende da quantidade de trincas, né? Nem precisa pegar a furadeira e fazer os furos. Mas aí se precisar, faz os furos nas laterais, na parte de baixo, joga lá matéria orgânica e decompõe, e a quantidade de resíduos que vai para o caminhão é muito menor. Né? Madeira de construção que dá para ser usado no fogão a lenha, nada impede, né? Então tem muito material que vai para o lixo que poderia dar alguma serventia, que vai desde matéria orgânica para compostagem, madeira de construção para que tem lugar que pega, né? Para, por exemplo, quem faz pão para fora, né? Panificação, artigos de panificação, roupas, calçados, produtos inservíveis em geral, que é para reciclagem mesmo, como vidros e garrafas e plásticos, como por exemplo as garrafas PET. Tem lá a problemática de alguns materiais que, por questões logísticas, econômicas, ainda não se faz a reciclagem em muitos lugares, como isopor. O isopor faz, mas é uma grande polêmica, mais para frente eu falo. Então, pensando em tudo isso, dá para fazer perfeitamente aí a triagem, né? Uma triagem adequada, né? Material para compostagem, para reciclagem e compostagem, reciclagem e para reaproveitamento, reutilização por você mesmo ou por outras pessoas. Aí vocês podem imaginar o quanto de resíduos a menos que vai para o caminhão. Aí outra coisa, resíduos de poda, que dá para ter uma outra serventia também. E aí, gente, a quantidade que eu falei antes, que era de 1 quilo, que na minha opinião, na sigela opinião, eu duvido que seja 1 quilo, talvez seja até mais, talvez 1,5 por habitante dia, em média no Brasil, acho que diminui pela metade. Se diminuir pela metade, a vida útil dos aterros sanitários dobra. Se fala em 20 anos, dobra para 40, mas aí tem que ter aí apoio, consciência de todo mundo, tá? E outra coisa também, não adianta muito, por exemplo, ter uma campanha coleta seletiva do lixo numa parte da cidade e não ter na outra. Ou ter na cidade inteira, mas não ter campanha maciça para as pessoas ajudarem. Tá? Outra coisa muito importante também, tem lugares, como por exemplo em São Paulo,
em que condomínios já fazem coleta de material reciclável para vender e esse dinheiro ser usado para o bem do próprio condomínio, para comprar material de limpeza, por exemplo. Tá? Diminuindo aí, claro, que a questão é puramente econômica, né? Fala, né, apelo ambiental, mas para mim é só econômica, mas ajuda muito. E aí cria, né, dinamiza a economia e gera empregos também. Além, né, tem aquelas questões que eu não falei aqui, né, que muitos materiais recicláveis consomem muito menos energia, muito menos água, muito menos recursos minerais, né, naturais, em comparação a pegar matéria-prima virgem, por exemplo, pegar plástico reciclado ao invés do extrair lá do petróleo, né? Reciclar alumínio ao invés de lá extrair lá da bauxita e assim por diante. Mas independente disso, aqui, por exemplo, a avaliação ambiental de aterros sanitários é uma pesquisa, né, mais complexa, que ele mostra no impacto ambiental de toda a cadeia produtiva, né, do coleta e tratamento dos resíduos. Aí fala até mesmo em análise do ciclo de vida, do processo. Isso é um processo, que eu poderia também falar de análise do ciclo de vida do produto, mas aqui é um processo. Que processo é esse? Coletar o RSU, que é resíduo sólido urbano, só que os caminhões consomem combustível e por isso emitem gases. Aí o lixo ele vai para um aterro sanitário ou vai para uma, pode até se for uma forma melhor, numa empresa de triagem, né? Aí tem lá, né, esteiras, motores elétricos, etc, enfim. Se não, vai direto, esse coleta e transporte de RSU vai direto aqui, ó, rejeito. Mas o ideal é que tivesse todo esse caminhamento aqui, né, para fazer a coleta do reciclável. Algumas vezes faz-se essa triagem depois do caminhão, mas o ideal é antes. Por quê? Porque à medida que o produto reciclável, não reciclado, reciclável, entrar em contato com os outros resíduos, eles sujam. Vamos supor, alguém joga no lixo comum livros. Aí depois sai do caminhão, tá tudo sujo. Sujo, melado, fedido, melecado, não tem mais jeito. Então o ideal é fazer a triagem. E quem faz a triagem? As próprias pessoas. Com isso, o custo da triagem por parte do poder público diminui. Ou por parte de uma empresa privada, mas sempre paga com dinheiro público, porque é um serviço público. Então, muita coisa que pode ser feita pelas próprias pessoas contribui para diminuir o custo de tudo. O custo do transporte, o custo da manutenção do aterro sanitário, tá? E até mesmo diminui tudo. Então, é benefício para tudo, né? Outra coisa também, que isso é muito comum, infelizmente, a pessoa deixa o lixo, às vezes, no dia anterior à coleta, ou em determinado local, enfim, né? Pensando, o caminhão vai passar daqui a pouco. Aí, antes de passar o caminhão, passa algum gato, cachorro, rasga e joga lixo no chão. Se tivesse feito essa triagem antes, a quantidade de lixo que iria para a rua seria menor. E aí, no caso de gato, cachorro, a quantidade de lixo solto na rua seria menor. Isso que cachorro, principalmente gato, vai para procurar comida, sente o cheiro. Ao invés de você colocar no saco de lixo lá na rua, mesmo que seja cesto suspenso, o gato sobe. Agora no chão, o cachorro vai também. Se você não tivesse colocado comida, se tivesse colocado na composteira, não teria esse problema. E até pensando também na higiene na rua, tá? Para evitar sujeira na rua. E aí você coloca na rua apenas o que é inservível mesmo, né? Isso que até mesmo papel higiênico dá para colocar na composteira, né? Por causa do odor e tal, né? As pessoas ficariam com muito receio. Eu falo isso que dá para colocar papel na composteira, mas é papel assim, celulose pura. Não estou falando papel de revista, não. Mesmo que não fosse papel com tinta, não convém colocar na composteira. Convém colocar no lixo comum mesmo. E pode queimar lixo? Não, é proibido, né? Às vezes parece umas notícias assim de pessoas queimando, formando um monte de lixo, fazendo um monte de lixo, tacando fogo. Não, isso é proibido. Né? Também porque, primeiro que o cheiro de plástico é uma coisa bem desagradável,
Tá? Então, tem essa questão aí da formação de dioxinas e furanos, né, que são formados pela queima do plástico a uma temperatura aí até 400 graus. Bem acima disso, aí sim gera substância como o CO2, que é bem menos tóxico, mas enfim, é proibido, tá? É crime ambiental. Então, assim, recomenda-se fazer essa triagem dos resíduos sólidos urbanos para obter material reciclável antes, pelas próprias pessoas, tá? E aí, o que que acontece? Qual é a distância entre o cesto de lixo da tua casa até o aterro sanitário? É longe. Assim, cidades que têm aterro sanitário, fala em levar, por exemplo, uma cidade de porte médio, fala se levar uma distância de 20 quilômetros. Uma cidade de grande porte, talvez uns 40, 50 quilômetros por aí. E, por exemplo, uma cooperativa, uma empresa que coleta material reciclável, quando, por exemplo, fala em metais como alumínio, né, que tem maior valor agregado, não nem se fala tanto em cooperativa, pode até ter inclusive empresas privadas, mas enfim. Qual é a distância entre a residência até o local que faz a triagem dos materiais recicláveis? A distância é muito menor. Então, de novo, uma cidade aí de 1 milhão de habitantes, por exemplo. Qual é a distância entre o aterro sanitário e a tua casa? Ah, uns 30, 40 quilômetros. Agora, qual a distância da tua casa até uma empresa que faz a compra e venda ou doação de material reciclável? Conta nos dedos. Às vezes é menos de 1 quilômetro. Então, o consumo de combustível, a despesa que tem é muito menor. Porque da empresa que faz a triagem para frente, aí quem que se vira é a empresa privada, é a cooperativa. Porque chega lá um caminhão de uma empresa lá, sei lá de onde, que vai comprar o material deles, de lá para frente o poder público já não tem, né, nada a ver com isso. Né? E é por iniciativa própria. Então, de novo, o consumo de combustível, as despesas relacionadas ao descarte do produto no aterro sanitário, as despesas são muito maiores devido, né, às distâncias, a todo o controle ambiental que deve ter, né, aterro sanitário, lona, coleta de chorume, coleta de gases, toda aquela gestão ambiental, do que para levar o material numa empresa que mexe com recicláveis e que o controle ambiental é muito menos rigoroso porque é um lixo praticamente que não é contaminante, que não é perigoso, praticamente, né? Não 100%. Então é o quê? É um galpão com uma prensa para comprimir papéis, ou uma trituradeira lá para triturar vidro, uma prensa para comprimir alumínio, para comprimir latinhas, né, para comprimir plástico, como por exemplo PET, o polipropileno, ou polietileno, se tiver, né, porque os caras eles conseguem separar os plásticos, né? Depende da situação, pela cor, depende da situação. Ah, eu sei que isso é PP, polipropileno, PEAD, que é polietileno de alta densidade, PBD, polietileno de alta densidade, a outra é acrílico, outra é policarbonato. Às vezes é pelo barulho, né, pela acessibilidade. Tá? Enfim. E aí aquele resíduo que não é servível, né, de vez em quando uma caminhão de lixo pega e leva embora para aterro. Normal, né? Porque às vezes as pessoas descarregam produto sem saber, né, que não pode ser reciclado ou que aquela empresa não está coletando por falta de viabilidade econômica. Como, por exemplo, tem muitas cidades do Brasil afora que não coleta vidro porque não é viável economicamente. Vidro não. E tem lugar que é só metais. Nem papel plástico são viáveis economicamente. Mas enfim. Aí, e claro que tem aquelas coletas especiais de produtos, são perigosos, são tóxicos, como por exemplo, tem que ter, né, de remédios, baterias, pilhas, lixo hospitalar e assim por diante. Mas eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, pensando em tudo isso, na vantagem de levar material para uma empresa de reciclagem que fica perto da nossa casa, que tem um passivo ambiental muito menor, que gera muito menos despesa para o poder público, às vezes nem gera. Se nós mesmo levarmos, só gera despesa para nós. Mas é claro que eu, por exemplo, vou levar uma cooperativa de reciclável, mas não vou sair de casa só para isso. Vou sair de casa para levar o lixo para uma cooperativa e depois vou fazer outras coisas. Então, o gasto de tempo e combustível a mais vai ser mínimo. Né? Além da questão pelo ambiental, sabendo que gera emprego, sabendo que é útil economicamente. Porque tem uma coisa também, a vantagem da reciclagem. Você está, a questão econômica, né? Você está permitindo a recirculação do produto, né? Gerando mais renda.
Então tem um apelo econômico, né? Então tem que pensar tudo isso, reciclagem como uma ferramenta de políticas públicas para fins econômicos, sociais e ambientais. Tá? E até mesmo de saúde, né? Porque é muito mais saudável mexer com material reciclável do que mexer com material reciclável na empresa, na cooperativa, do que mexer no lixão, enfim. Tá? Mas voltando aqui a esse diagrama. Rejeito, aí pode gerar biogás, lixiviado seria aí, por exemplo, o chorume, ou algum outro tipo de resíduo, enfim, né? Tomar muito cuidado, né, com as emissões, né, que geralmente até o sanitário, você tem que queimar biogás, tem aquela questão lá do biogás, a maior parte dele é gás metano, dizem, né, que quem acredita nisso, né, que o gás metano tem o potencial 21 vezes maior de aquecimento global do que o CO2, né? CO2 é fruto, é um dos produtos da combustão do gás metano, tá? Então aqui é uma avaliação ambiental, emissões, resíduo entrando e resíduo saindo, tá? Tendo ou não unidade de compostagem, porque aqui, olha só, aqui só está falando de material reciclável, mas poderia ter uma triagem aqui junto, aqui no meio, de materiais para compostagem. Mas aí, de novo, é muito melhor o próprio gerador do resíduo fazer isso. Mesmo que faça de uma compostagem de uma forma não 100%, né, tem uns macetes, mas no final das contas vira adubo e para jardinagem é uma beleza, né? Além daqueles produtos assim que dizem que são muito bons para colocar no cantinho, numa horta, como borra de café, casca de ovo, tá? Só ver uma coisa aqui. Eu acho que eu lembro se isso está aqui. Então esse diagrama que eu mostrei agora é fruto de uma pesquisa. Tá? Eu peguei na internet aqui avaliação ambiental de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos precedidos ou não por unidades de compostagem. Aqui contém esse trabalho bem legal que mostra umas informações bem relevantes, que os caras fizeram uma análise do ciclo de vida. Tá? Aí o que é importante saber? Que a cada lugar, a cada cidade, até mesmo a cada bairro, a cada família tem um perfil diferente de destinação dos resíduos. Tá? Uma família muito rica, como falei no vídeo anterior, né, destina para descarte mais embalagens, enquanto os mais pobres destina mais matéria orgânica. Né? Então aqui, por exemplo, 43% é matéria orgânica, uma parte é plásticos, papéis e embalagens longa-vida. Mais para frente fala sobre isso, que é um passivo ambiental gigante, vidros, metais, materiais que não são dificilmente degradáveis, podendo ser uma roupa, um calçado. Contaminante químico pode ser remédios, tintas, vernizes, né? Produtos assim para construção, para reforma, tá? E aí tem até fizeram análise das emissões decorrente da queima do combustível por parte dos caminhões. Então, se tivesse essa triagem feita em casa, porque afinal quem está fazendo, quem está gerando o resíduo e por fim, né, quem é o responsável pelo passivo ambiental não é a prefeitura, é a pessoa, é o cidadão, né? Que mais? Hum, Aí, claro, independente se o resíduo é perigoso ou não, as pessoas acabam jogando no lixo de qualquer jeito. Principalmente, por exemplo, quando é reforma, lá tem pedaço de metais. Por exemplo, alguém compra lá calha, aço inox ou aço galvanizado, aço inox ou galvanizado, que seja. Aí na hora ela precisa cortar uns pedaços, lá fica um monte de pedaço de aço pontudo, perigoso, aí, enfim, né? Que para quem faz a obra faz pouco caso, porque vou pegar com pá mesmo, né? E aí tem uma outra questão também, né? Algumas pessoas, quando faz construção reforma, né, pega alugado aqueles tambores gigantes, né, que depois caminhão issa e coloca lá para depois despejar no local específico. E naquela caçamba, o certo era ter só resíduo de construção e demolição, né? Que é tijolo quebrado, telha, azulejos, vergalhões, enfim, né? Mas acaba colocando até lixo, resto de comida.
tá? Aí é o cúmulo do absurdo, mas é isso que acontece. O que mais que eu posso falar aqui para vocês? É um material bem interessante esse aqui que eu peguei. Uma coisa muito complexa também, né? Quando fala em aterro sanitário, né, a geração de chorume e gás de aterro. E qual é a composição dessas substâncias? É a composição do lixo, porque a gente joga qualquer coisa no lixo. Então, nada impede, ao fazer coletar as amostras e levar para o laboratório, ter até chumbo. Mas por que chumbo? Porque alguém deve ter jogado uma bateria de carro. Por que tem níquel e cádmio? Bateria de celular? Né? E é isso. Hum, tá. Então, só pensando assim na gestão adequada dos resíduos por nossa parte, o quanto de lixo que vai é menor e se tivesse até gestão, né, de resíduo orgânico para compostar, só iria mesmo aquele lixo inservível, que talvez a maior parte seria material assim inorgânico, papel, plástico, etc., né, sujo, né, que vai tudo bem, vai demorar bastante para decompor, né, ok, mas a durabilidade do aterro sanitário seria muito maior. Ah, isso aqui. Aí vocês estão vendo aqui, né? Faz para fazer uma análise de ciclo de vida, né? Negócio complexo, né? Que aborda aí diversas informações, fruto também de atividades indiretas que não aparece aqui, tá? Então é sobre isso que eu queria mostrar para vocês, né? Desse material. Retornando aqui à apresentação, aqui. Quanto custa o aterro sanitário? Por que muitas cidades ainda não têm? Alto custo de instalação? Dificuldades de licenciamento ambiental? Tem também. Mais uma coisa que vocês podem ver, o custo por pessoa para manter o aterro sanitário, em cidades pequenas, não tem jeito, é mais alto. O custo aumenta à medida que a cidade diminui de população. Então, tem lugares que estão, regiões, cujas cidades, muitas vezes pequenas, estão se reunindo para descartar os resíduos em um local só. Mesmo que haja um custo razoável em transporte, né? Por causa das distâncias. Mas pensa no seguinte, uma cidade grande, vai a distância entre a residência até o aterro uns 40, 50 quilômetros. E um consórcio de cidades pequenas, talvez a distância seja tão grande quanto 40, 50 quilômetros também. Que, por exemplo, você pega o lixo de uma cidade, o fim do perímetro urbano está a menos de 1 quilômetro. Aí pega a estrada. Às vezes é a mesma distância, e às vezes até mais rápido, porque você está passando por estrada ao invés de ficar passando dentro da cidade, né? Que vai pegando aí tudo quanto é congestionamento, tráfego, etc. Tráfego, etc, né? Então tá aqui, construção, operação, encerramento, tal. O custo é maior, sem dúvida, se uma cidade pequena tiver um aterro próprio. Tá? Aqui, isso fora o que? A gente está falando do que? Coleta de resíduo de porta em porta, né? Uma campanha para limpeza num terreno baldio, uma limpeza de rio. Então, isso aqui é uma foto, exemplo, de uma campanha de coleta de resíduo de um rio, por exemplo. Tá? E muitas vezes esse material é apto para reciclagem. Muitas vezes não, muitas vezes é madeira úmida tal, e já não tem jeito, né? Às vezes tem campanhas assim, tem cidades, pena que não são todas, que passam caminhão, uma caçamba aberta mesmo para coleta de materiais longos, largos, grandes, tipo catabagulho. Tem cidades que chamam de catabagulho. Por exemplo, um guarda-roupa, não tem jeito, não dá nem para doar, tem que jogar fora. Dá para levar no catabagulho. Um galho grande, catabagulho. E não estou nem falando daquele material que geralmente você descarrega naqueles tambores usados em obras, em reformas, né? Eu estou falando aquele material assim, que de uma hora para outra a pessoa toma a decisão, vou jogar fora. Um sofá velho, muito velho, por exemplo. Porque às vezes você pode pegar o sofá e fazer recuperação de estofamento, enfim, mas não é o caso. E caminhos desse tipo aí também para
fazer campanhas, né, de limpeza e regime de mutirão, né, de rios, terrenos, etc., né, para eliminação de lixões clandestinos, enfim. Só que vou dizer uma coisa, brasileiro é uma pessoa, um povo assim acomodado em um sentido. Brasileiro em geral deixa o lixo que ele gerou em frente à tua casa, no cesto suspenso, ou pendurado num galho de uma árvore, ou no chão. Aí para ter gato, para ter cachorro, é uma beleza, né? Em outras cidades, assim, muitas cidades assim da Europa, por exemplo, a pessoa tem que andar com o lixo até metade da quadra, até numa esquina, para jogar no cesto específico. Então tem cesto para material para descarte, né, que não é reciclável, o outro para reciclável. Aí dependendo da densidade populacional, se tiver prédios, aí é um cesto para vidro, outro cesto para metais, outro cesto para roupas, tem alguns lugares que até tem carrinhos, cesto específico para roupas, outro para lixo comum. Vamos chamar de lixo comum, né? Eu não estou nem falando de lixo orgânico, aquele lixo sujo, lixo de banheiro, por exemplo. Lixo em geral. E aí, de vez em quando, um caminhão com um veículo especial, com toda a infraestrutura especial, faz o içamento e descarrega. É mais ou menos como está aqui. Estão vendo aqui em Brasília, né? É um carrinho, os caras colocam num dispositivo aí no caminhão e que ele mesmo faz o içamento. Ao invés de ficar pegando saco por saco, o pessoal saindo correndo. E os catadores saem correndo, né? Porque o motorista vai andando aos poucos, né? Tem lugar, né, que tem uma pessoa que vai acumulando, vai pegando lixo de porta em porta, acumulando numa esquina, por exemplo, em determinado ponto, né? Aí os catadores chegam lá num lugar concentrado e faz o serviço tudo de uma vez. Diminui o tempo, isso é verdade. Mas é um serviço, assim, fruto de comodismo, tá? Porque o ideal é que tivesse um carrinho, né? Um cesto grande e pontos suficientemente distantes. Porque muitas vezes a pessoa vai para o serviço, vai para o estudo, vai no supermercado, aproveita e deixa o lixo no cesto, qual é o problema, né? E aí vamos supor, uma vez a cada 2 dias, ou todo dia passa o caminhão de lixo comum, e uma vez por semana de lixo reciclável. Aí não tem risco do quê? Não tem risco de ocorrer problemas assim, principalmente para quem não está acostumado, colocar lixo em hora errada. Porque assim, cada hora é uma hora, né? Então, por exemplo, tem cidades em que a coleta é todos os dias, né? Se é todos os dias, é naquele horário específico. E lixo reciclável no horário totalmente nada a ver. Por exemplo, vamos supor que passe na tua casa todo dia às 7 da manhã, de segunda a sexta. Aí lixo reciclável passa quarta-feira na hora do almoço. Todo mundo sabe, porque há anos e anos é dessa maneira. Mas só que só pouquíssimas cidades do Brasil inteiro são dessa maneira. Né? Ou quando não tem reciclagem, o caminhão de lixo passa naqueles dias corretos, mas em horários extremamente irregulares. Às vezes é por causa da demanda de serviço. Tá? Essa aqui é a forma convencional, né? Eles estão vendo jogando até papel, aparentemente em boas condições. Né? E aí fala uma notícia que, desculpa, uma notícia assim, engana trouxa. Coleta seletiva passa para atender 51 bairros de Dourados. Você pensa, nossa, 51 bairros é bairro pra caramba. Dourados tem mais de 200. Então só passa em um trecho, uma pequena parte, não uma pequena, uma parte da cidade. Tá? Então, que eu falo, né, lá dos 3 R's, a falta de consciência da população em fazer triagem do lixo, mas também falta consciência do mercado. Aí, por exemplo, até um tempo atrás, uns vídeos atrás, eu mostrei, eu não sei que produto vegetal que era, será alcachofra, aspargos, que eram enrolados em folha de bananeira. Aí, ó, dá para trocar a embalagem de plástico por folha de bananeira, né? Então, para quê? Substituir o plástico. Tem até aquela campanha, né, do fim do canudo de plástico. Aí sempre coloco lá, coitado, o vídeo lá do canudo saindo tirando o canudo da narina da tartaruga, né? Que é mais para impactar, né? Que mais? O grande problema da gestão do lixo, pior ainda, da gestão do lixo reciclável. Em comunidades isoladas, cidades muito pequenas, distantes entre si, o transporte do lixo fica um custo muito alto. Então, muitas vezes a pessoa queima. É errado, né? Porque
a combustão, a queima fazendo de fogueira de fundo de quintal, por exemplo, a temperatura da chama é muito baixa. Baixa o suficiente para gerar algumas substâncias cancerígenas. Então, tem que ser se for para ser queimado, tem que ser queimado em forno especial, a uma temperatura bem alta para que elimine gases inertes, no caso CO2 e água. Tá? Porque às vezes tem até injeção de oxigênio para diminuir a emissão de monóxido de carbono. Aí vocês estão vendo aqui dando exemplo, né, a encrenca das pilhas, né, que é apenas um dos problemas. Outra coisa também, né, que lixo torna-se um passivo ambiental, porque ela pode entupir, pode não, entope bueiros, suja rios, de certa forma o lixo vai até os mares, ainda mais se fosse tratar de cidade litorânea. No caso aqui, né, garrafa indo para o bueiro, entope. Depois o povo vai reclamar aí para o poder público, né, que também não faz a sua parte. Ah, porque tá tendo enchente. Mas por que tá tendo enchente? Ah, porque o povo joga lixo na rua, mas em locais públicos, que seria de responsabilidade da prefeitura, a prefeitura não limpa as bocas de lobo. Como, por exemplo, canteiro central de avenida, espaços públicos, né? É aquela história também, né? Por exemplo, a pessoa mora em frente a uma rua, tem o bueiro, pô, é conveniente que a própria pessoa limpe o bueiro. Mesmo que gere lodo, tal, que depois vai levar para o caminhão, vai ter gasto para a prefeitura, mas pelo menos não vai ter água entrando na tua casa. Bom, como falei, o grande problema da reciclagem no Brasil é o baixo aproveitamento. Mesmo sabendo que é uma atitude bem simples, rápida e fácil por parte da população e que gera grandes benefícios econômicos e ambientais, por quê? E se tratando, vamos dar um exemplo, o alumínio. A quantidade de energia consumida no processo da reciclagem de alumínio é 20 vezes menor do que extrair o alumínio da bauxita, isto é, da natureza. Com papéis, plásticos, vidros e aço é a mesma coisa. O consumo de energia na reciclagem, o passivo ambiental, o consumo de água, a emissão de gás é muito menor do que extrair da natureza. Mas mesmo assim, aqui só fala que só 2% é reciclado. Um dia desse vi uma reportagem de materiais em geral era 1,5% no Brasil inteiro. Claro que tem aqueles materiais que estão muito sujos porque a gente fez alguma coisa, né, que vai acabar sujando. Ah, por exemplo, o próprio saco de supermercado para colocar o lixo. É, assim, digamos, é compreensível, né? Então, por isso que não é 100%, mas aqui está dizendo que é só 2%, mas eu acho que dá para aumentar para uns 15% com campanhas, com conscientização. Mas qual é a questão? A população quer? Então, assim, a vantagem da reciclagem diminuiu, né, para 98% a extração aqui, né, a extração do petróleo. Porque se reciclou 2, então precisa apenas do 98% antes do início da reciclagem, né? Aí vocês estão vendo aqui, 40% vai para aterro sanitário, 32% é lixões ou descarte irregular. Queimado para gerar energia ou simplesmente incinerado, porque tem materiais que as indústrias aproveitam para queimar, que é o conceito de reciclagem energética. Coletado para reciclagem, perdas do processo, reutilizado com perda de qualidade. O que é isso? Tem materiais que estão muito sujos, ou estão em fase avançada de degradação, ou tem a questão também dos produtos misturados. Por exemplo, garrafa de refrigerante tem 3 plásticos diferentes, que é o do rótulo, da garrafa e da tampinha. Depois de amassado, é praticamente impossível tirar a tampa. Por isso que é bom fazer tudo antes de amassar, de esmagar, enfim, né? Por exemplo, vamos supor que o cara não tem noção nenhuma, não tem consciência nenhuma de reciclagem, joga lá garrafa de água mineral num saco grande cheio de cocô de cachorro, cheio de resto de comida, fedido pra caramba. Alguém vai ter a boa vontade de pegar as garrafas? Não. Ah, mas o lixo está lá de fora, depois é só lavar. Ah, por lá de fora, não, mas e o nojo, né? Então é isso, né? A grande questão aí, né? A reciclagem poderia ser bem mais difundida, bem mais aplicada, tanto por parte do poder público quanto por parte da população. Tem lugares, tem uma cidade na Alemanha, não sei se é Munique,
que a cobrança de PVA, desculpa, de IPTU, varia. Por exemplo, se tiver muito resíduo, muito lixo para ser coletado, o IPTU aumenta. Se o pessoal fizer a reciclagem, fizer a matriagem do gestão adequada dos resíduos, o valor cai. Entende-se? Só que a grande questão, se o dia colocar isso no Brasil, nada impede, por exemplo, de um grupinho, de um grupo de vizinhos, jogar lixo em algum lixão clandestino. Vai saber, né? Não adianta culpar o consumidor enquanto o plástico for lucrativo. Né? As grandes empresas produzindo grandes toneladas, grande quantidade. Esse material aqui eu peguei de uma página chamada Água Sua Linda. Tá? Aí tem a questão do lixo que vai para o mar, né? Todos aqueles impactos que causam os animais, animal que morre de inanição porque comeu material plástico, mares de plástico no Pacífico, fala-se até mesmo de microplásticos, isso principalmente com os plásticos que estão surgindo no mercado, que degradam facilmente, que são os oxibiodegradáveis. Foram criados exatamente para degradar, para não causar problemas, né, de entupimento de bueiro, de rios, etc. Mas o problema que vai decompondo vai formando pequenas cápsulas de plástico e essas substâncias aí se demora, sei lá, 100 anos para se decompor, enfim. Aí, ó, só desmanche pedaços cada vez menores, aí que por ser leve levado ao vento, ia descobrir esses microplásticos até nas chuvas e dentro de organismos. Né? Aqui o grande problema, né, aqui na Baixada Fluminense, devido à presença da correnteza dos ventos, a tendência é acumular lixo em determinados pontos. Já existe até barcos, né, com grades, tal, que faz a limpeza, vai retirando. E alguns desses materiais perfeitamente recicláveis, mesmo que sujos. Então, o que eu falei, né, se tivesse, né, como na Europa, cidades europeias, carrinhos com cestos grandes, aí podia ser assim um cesto de matéria orgânica, perfeitamente para compostagem. Aqui eles chamam de material seco, para reciclável mesmo. E outro aqui, o rejeito, que é aquele material que não dá para reciclar nem para compostagem, mas serviria muito bem para incineração. Tá? Aqui é um assunto um pouco fora, né? Que é a questão lá do derramamento de rejeitos de minério, que causa, né, problemas da saúde, né? Como vocês estão vendo aqui, não vou entrar em detalhes, decorrente à presença de metais pesados, né? Porque o minério de ferro não é só ferro. Às vezes usa substâncias químicas, às vezes tóxicas, para fazer a separação do minério, né, dos outros componentes, digamos, né? É isso que eu queria mostrar para vocês. A questão da obsolescência programada, é que às vezes não dá para reutilizar nem para reaproveitar, mas dá para reciclar. Logística reversa, o que seria? É um ato assim de as empresas terem a responsabilidade de levar de volta o material que já é inservível. Como, por exemplo, pode ser refrigerante, por exemplo. Né? Agora fala-se muito em... A maior parte dos refrigerantes são acondicionados em garrafas PET. Ah, mas por que fizeram isso? Ah, para diminuir o consumo de combustível, porque a matéria é mais leve do que o vidro. Né? Até começo da década de 90, era tudo vasilhame, a pessoa levava lá o vidro de volta. Logística reversa já existia dessa forma, mas não usava esse nome, eu acho. Eu digo acho porque era criança, não vou lembrar, não vou saber. Mas assim, as pessoas, vou comprar refrigerante. Levava uma garrafa vazia, pegava cheia e guardava o vidro e tal. E caso precisasse comprar, porque quebrou, tá de mudança, é novo no pedaço, novo na cidade. Aí se dá para comprar refrigerante, você paga um valor a mais. Né? Existe campanha, né, de conscientização ambiental para diminuir a quantidade de embalagens na Suécia, onde no supermercado tem o preço do produto e embaixo tem o preço da embalagem, né, do invase. Garrafa de plástico, garrafa de vidro, latinha de alumínio. Né? Mas esses materiais não são para reutilização, acaba indo para reciclagem mesmo. Aí você pega a latinha, leva numa máquina, aí você tem o dinheiro de volta. Bom, tem gente lá na Suécia que até coleta lata na rua para pegar dinheiro, né, para comprar comida, né, por exemplo. Tá? Então, logística reversa seria isso. Por exemplo,
um caminhão leva pneus da fábrica até a borracharia. Da borracharia para a fábrica faz o caminho inverso. Isso seria logística reversa. Tá? Bom, eu vou interromper por aqui. Enquanto isso, enquanto eu vou carregando, acho que eu vou pegar outra figura, que agora eu vi que ficou muito ruim essa figura aqui. Aí, o próximo vídeo, bom, vocês já viram, né? Eu vou falar especificamente de coleta seletiva. Tá? Um assunto que dá muito pano para manga também. Até daqui a pouco.